Oi, tudo beleza? Tranquilo? Tá o descanso aí. A gente vai sobreviver. Então, preparei uma aula diferente aqui, que é sobre plano inclinado, que seria a sequência do nosso assunto, né? O último tópico que a gente viu foi força de atrito de sala de aula. Então, a ideia do plano inclinado é isso aqui. Um plano inclinado. Joga um barulhinho na aula que eu estou gravando na rua, em frente da minha casa, assim, né? Então é possível que tenha. Casa, tem barulho. Então, quer ver? Vamos observar o que acontece aqui. Eu tenho um bloquinho, aí esse bloquinho está apoiado no plano inclinado, e esse bloquinho apoiado no plano inclinado, ele tem algumas forças que estão atuando sobre ele. Quais são essas forças? Vou botar aqui, ó. Na vertical a gente tem o peso, então tem o peso apontando para baixo, e tem uma força normal apontando para cima. Na medida que eu começar a inclinar essa rampa, olha o que vai acontecer. A gente começa a inclinar, deixa eu só mudar a posição aqui, ó. Eu vou inclinando a rampa e vai acontecendo isso, ó. A força normal, ela fica perpendicular à superfície sempre. E a força peso, ela fica vertical para baixo. Então, o que a gente precisa resolver nesse tipo de problema? A gente precisa resolver o seguinte, ó. Dessa força peso, qual a parcela dela que é responsável por puxar o bloquinho para baixo? Ou seja, rente ao plano. E qual a parcela dessa força que está perpendicular ao plano, que é o que vai produzir a força normal. Então, a aula de agora, esse tópico agora é só isso. Se você souber isso, já adiantou bastante coisa na sua vida. Então, observe o movimento, olha só. Na hora que eu trago até aqui, ó, está na vertical, que está na vertical. Eu vou começar a inclinar essa rampa, eu vou incliná-la 30 graus. Se você observar, esse peso aqui, ele foi para o lado 30 graus também. O mesmo ângulo que eu fornecer para o plano em relação ao solo, é o ângulo que o peso vai receber em relação à linha da força normal. Ó, vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Para chegar numa determinada posição, a mesma inclinação que tiver lá é a inclinação que tem entre uma linha imaginária aqui e esse peso. Então vamos formalizar isso, vou deixar tudo em ordem, ok? Vamos fazer uma breve pausa. Continuando então, depois da nossa pausa, vou desenhar agora, né? Porque ali ficou tudo bonitinho, então eu vou fazer isso. A Bruna passando, passa. Não, sai. Eu peguei o osso dela para fazer isso. Tá, pega aqui, ó. Vai lá, ó, vai, pegou. Então, plano inclinado, assim. Coisas que você precisa saber fazer, então. O plano inclinado, ele está inclinado um ângulo aqui alfa. Aí, o bloquinho apoiado sobre o plano, desse jeito. Quais as forças que atuam sobre ele? Tem peso. Para onde o peso? Vertical para baixo. Assim. Eu não vou desenhar a força normal agora, porque o meu objetivo é me livrar desse peso que está inclinado aqui. O que eu vou fazer agora? Tem um roteiro para resolver isso. Vai anotando a primeira etapa. Desenhei o peso vertical para baixo. Segunda etapa. Eu vou traçar uma reta paralela ao plano. Vai ser um eixo de referência, eu vou chamar de X. E depois eu vou traçar uma reta perpendicular ao plano, que vai ser outra referência, que eu vou chamar de Y. Então, ó, primeiro, desenhei o peso, desenhei o X, desenhei o Y. Meu Y está horrível aqui, tem que ficar perpendicular, assim, para ficar bonitinho. Mas está tudo meio deformado aqui, isso faz parte, né? Assim. Agora eu vou posicionar o ângulo. De que jeito eu vou posicionar o ângulo? Lembra do planinho que eu estava usando ali? Ó, a mesma inclinação que foi dada para o plano em relação horizontal vai ser com o Y. Então, esse aqui vai ser o ângulo Y. O ângulo alfa, que é o Y e o P. Vamos retomar. Desenhei o peso, desenhei o X, desenhei o Y, posicionei o ângulo. Posicionei o ângulo onde? Entre o Y e o P. Próximo, vou desenhar as componentes. Como que eu desenho as componentes? Lembra lá para achar o Fx e o Fy? Você tem que dar uma resgatada nesse conteúdo lá do primeiro módulo, né? Então, de que jeito vai ser feito isso? Paralelo ao Y, até encontrar o X, eu vou traçar uma reta, aonde encontrar o marco, e esse aqui eu vou chamar de P na direção X. Agora, ó, paralelo ao X, até encontrar o Y, eu vou traçar uma reta, aonde encontrou eu vou marcar, e aí esse aqui vai ser o meu PY. Recapitulando, eu vou falar de novo, que aí você tem que fazer várias vezes, até isso entrar como um mantra, assim, né? Desenhei o peso, desenhei o eixo X, desenhei o eixo Y, posicionei o ângulo entre o PY e o peso, desenhei o PX, desenhei o PY.
Pronto, cheguei até aqui. Agora eu vou calcular. De que forma eu vou calcular? Vou usar seno e cosseno. Os componentes serão sempre assim. Px vai ser P vezes alguma coisa e Py vai ser P vezes alguma coisa. Px, P vezes alguma coisa, Py, P alguma coisa. O alguma coisa ou é o seno ou é o cosseno. Qual dos dois aqui, o x ou o y, é o adjacente ao ângulo? Pensa aí. Ah, isso aí, ó. O y é o adjacente, parabéns. Porque ele é o formador do ângulo junto com o Py. Então, com o cateto adjacente, a gente usa o cosseno. Py vai ser P cosseno do ângulo. E o Px? Por falta de opção, vai ser o seno. Mas se você observar aqui, ó, esse tamanho aqui, que é o lado oposto ao ângulo alfa, ele tem o mesmo tamanho do Px, né? Porque aqui formaria um triângulozinho assim, ó. O Py aqui, o Px aqui e o peso na vertical, né? E é esse o ângulo que a gente tem. Então, o triângulo retângulo construído assim. Dá para decorar isso? Dá. Você pode memorizar desse jeito assim. Tá? Não sei que tem uma outra referência, mas sempre é possível voltar e o desenho cair desse jeito. Então, vale a pena memorizar. O que você tem que fazer agora? Qualquer exercício de plano inclinado, nem interessa qual seja a pergunta, a primeira coisa que você vai fazer vai ser isso aqui. Você vai calcular o Px, vai calcular o Py e depois você vê para que serve. E quer ver para que serve? Para isso. Vou apagar aqui, tá? O Py estava perpendicular ao plano. Então o nosso plano estava assim, ó, e tinha um bloco apoiado em cima dele. Lembra que eu não tinha desenhado a força normal, né? A força normal, ela era perpendicular à superfície. Quem está produzindo a força normal é o Py. Então o Py vai servir para calcular a força normal. Py serve para calcular a força normal. E a força normal servia para quê? Servia para calcular a força de atrito, que era μ vezes a normal. Então agora, ó, a gente calcula o Py serve para calcular a força normal serve para calcular a força de atrito. Se você identificar no problema que não tem força de atrito, nem precisa calcular o Py, porque o Py só serve para calcular a normal só serve para calcular atrito. Se não tiver atrito, nem precisa calcular o Py, porque o Py ele só serve para calcular a força normal. Força normal só serve para calcular a força de atrito. E aí, se não tem atrito, não precisa calcular o Py. Porque o Py só serve para calcular a força normal só serve para calcular a força de atrito. Se não tiver força de atrito, não precisa nem calcular o Py. Porque o Py, entendeu, né? Entendeu? Agora você vai voltando aí e vai repetindo. Tá. Para que serve o Px agora? Vou desenhar aqui meu plano, ó. E vai ficar assim. O Px estava puxando ele para cá, né? Então, o Px puxa ele para baixo. Vamos imaginar uma situação que tem atrito. Uma força de atrito assim. Lembra que força resultante era massa vezes a aceleração, né? Força resultante, ó, quem está puxando para baixo? Não é o peso agora, é só uma componente do peso. É o Px menos a força de atrito. É igual a massa vezes a aceleração. Tá vendo? Então, eu calculei o Px e o Py antes para não precisar me preocupar com ele agora, né, na hora de resolver o problema. Já está pronto. Então, vai servir. Aqui está o plano, né? Esse aqui é o plano. Ó. Esse aqui é o plano. Então, o Py serve para calcular a normal serve para calcular a força de atrito. O Px serve para movimentar o corpo, produzir aceleração. Nesse problema que eu estou propondo, o Px está para baixo, a força de atrito está para cima. Né? Daí vai ficar assim, Px puxando para baixo, menos a força de atrito que está para cima, é igual a massa vezes a aceleração. E é isso aí. Um beijo no seu coração. Linéa. Sai daqui.